2 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 14. O apóstolo Paulo está falando o seguinte, dotado pelo Espírito Santo. Está dizendo: não vos prendeis a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Lendo eu essa carta do apóstolo Paulo para a igreja de Coríntios, ele preocupado com a santificação da igreja. E olha que eu já preguei muito esses assuntos aqui, né? Essa carta também que o apóstolo Paulo escreveu. Eu comecei a refletir muito na minha vida, na minha caminhada, as cabeçadas que eu já dei, as pisadas na bola que eu já dei, as quedas que eu já caí. E eu comecei a observar quantas vezes o pecado, o diabo já não armou cilada para mim, já me derrubou, mas graças a Deus eu me levantei, dei a volta por cima, e eu comecei a ver as coisas da minha vida também, que eu tive que cortar, não é? Que eu tive que eliminar da minha vida, para que eu pudesse crescer e desenvolver o talento que Deus me deu. E eu fui lembrando também dos pecados, das imundícies, do excesso, das mungangas, não é? Dos costumes, dos usos que eu tinha na minha vida, que eu tive que cortar para agradar a Deus. Eu tive que deixar cada coisa, não é? Cada mania, cada costume meu, que eu achava que era bom, que era interessante, mas quando me deparei com o espelho da minha alma, que é a palavra de Deus, quando me deparei com esse livro sagrado e comecei a ler ele, e ele começou a refletir na minha vida, aquilo que eu praticava de errado, eu disse: não, meu Deus, eu tenho que cortar e se jogar fora. Por isso que o Senhor Jesus disse: olha, se teu braço direito te escandalizar, corta e lança fora, porque é melhor entrar coxo no reino dos céus do que com os dois ser lançado no inferno. Não é cortar o meu braço, não é arrancar o meu olho e ficar cego, não. É cortar aquilo que atrapalha o teu crescimento, é cortar aquilo que impede de você crescer, aquilo que impede de você ir para o céu, aquilo que você sabe que está dentro do teu coração, incomoda, que impede de você agradar a Deus de toda a tua alma. Eu sei que cada um de nós em particular tem os seus defeitos, tem os seus costumes, tem as suas más qualidades, tem uma linhagem de pensamento que muitas vezes não agrada a Deus, tem obra que não agrada a Deus, e nós temos que, para poder agradar a Deus, nós temos que cortar isso da nossa vida. Muitas vezes a gente tem que cortar amigos, a gente tem que cortar famílias, a gente tem que cortar pessoas próximas da gente, a gente tem que cortar famílias, parentes, pessoas que dizem que são chegados. Nós temos que cortar, porque muitas vezes atrapalha o nosso crescimento espiritual. Mas a nossa carne não quer aceitar essa perda. A nossa carne não quer de maneira nenhuma que a gente venha perder um parente, um amigo, ou um aderente, ou alguém chegado, porque a nossa carne gosta, não é, dessas coisas. Mas o nosso lado espiritual diz que nós temos que cortar, que nós temos que eliminar, que já é hora de abrir mão dessas coisas, deixar de ser menino e começar a crescer espiritualmente para poder morar no céu. E eu fiquei pensando: meu Deus, quantas pessoas já não passou na minha vida? Quantas pessoas não já entraram no meu caminho, cruzaram no meu caminho? E Deus, e aquelas pessoas que eu já pedi para o Senhor mesmo tirar da minha vida, porque eu percebi que estava me atrapalhando, eu percebi que estava impedindo o meu crescimento espiritual, e eu pedi, eu orava a Deus: Deus, tira essa pessoa da minha vida, do meu caminho, porque está me levando para o outro caminho, está fazendo eu pecar, errar e cair, meu Deus. E Deus, Ele tirou. E se eu olhar para trás agora, tem uma listragem de pessoas que Deus Ele tirou do meu caminho, que tem pessoas que Deus tirou, que eu paro para procurar entender e não consigo compreender porque que Deus tirou ela do meu caminho, ou tirou ela da minha vida. Mas Deus sabe o que é bom para nós e o que é melhor para nossa santificação. Se ela saiu da nossa caminhada, se ela saiu da nossa vida, se ela não faz mais parte da nossa caminhada, é porque Deus sabe que aquela pessoa ia atrapalhar o teu crescimento espiritual. Então nós temos que aprender
a se separar dessas coisas. Eu assistia coisas que não agradavam a Deus, eu ouvia coisas que não agradavam a Deus, eu falava coisas que não agradavam a Deus, eu conversava coisas com pessoas que eu sabia que não agradavam a Deus, mas a minha carne imunda, pecaminosa, gostava daquilo, e eu chegava em casa e pedia perdão a Deus, mas no outro dia, lá estava eu fazendo de novo aquilo que desagradava a Deus. Mas um dia eu bati na mesa, bati o pé e disse: Deus, basta, basta. Ou o Senhor é comigo logo, ou o Senhor me mata logo, meu Deus, porque eu não quero viver em pecado. E Deus, quando eu dei lugar para Deus trabalhar, Deus, Ele mudou a minha vida e vai mudar a sua também. Mas para isso você tem que reconhecer que você dá cabeçada na vida, que você precisa apartar-se de coisas que atrapalham o teu crescimento, precisa cortar o umbigo de pessoas que você acha, entre aspas, que é amigo teu, entre aspas, que é parente teu, entre aspas, que é chegado, que pode te ajudar. Você tem que cortar muitas coisas da tua vida espiritual. Para quê, pastor? Para que Deus Ele venha trabalhar e venha fazer você crescer. Ah, pastor, não dá. Então tudo bem, vai todo mundo encangado aí, faz um cordão, ajuda todo mundo e vai todo mundo para o inferno. Acabou. É assim que Deus funciona. Para Deus só existem duas classes de pessoas: aquele que agrada a Ele e aquele que não agrada. Amém? Você tem que saber em qual classe de pessoas você está. Se é classe que agrada ou se é a classe que não agrada. Se é a classe de Deus ou se é a classe de ímpio. Se é a classe da luz ou a classe das trevas. Que classe de pessoa você está encaixado? Pergunta para o teu irmão: em que classe de pessoa você está encaixado? Da que agrada a Deus ou desagrada? Igreja, você tem que saber que personalidade você tem, quem é você e para onde você vai, porque senão você vai se perder. E o apóstolo Paulo, ele ainda continua nos alertando aqui, capítulo de número 6, 2 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 15. Continua dizendo o seguinte, e que concórdia há entre Cristo e Belial? Belial quer dizer Satanás. E que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem um templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse: nele habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o que, igreja? E eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ele diz isso quando nós só podemos ser filhos e filhas de Deus quando nós saímos do meio dessa imundície. Amém? Sai do meio desses imundos, sai do meio desses pecadores miseráveis, aparta, corta o umbigo. Ainda que você pareça ser uma pessoa individualista, viva individualista, mas agradando a Deus, porque você não está individualista, você só está se isolando daquilo que desagrada a Deus. Então é necessário que muitas vezes a gente abra mão de coisas. Eu sei que a nossa carne não vai gostar, a gente vai chorar, a gente vai sentir dor, a gente vai sangrar, a gente vai muitas vezes reclamar e perguntar por que isso aconteceu. Mas lá na frente você vai ver que teu desenvolvimento espiritual tem sido excelente. Então há uma necessidade urgente de nós cortarmos os maus pensamentos, uma pontinha da nossa língua, um ouvido, um pouquinho do nosso coração, o rabo do nosso pensamento, pelo menos as duas pernas do pensamento, cegar um olho, porque, meu irmão, falar, ouvir, ver, pensar e agir dentro das igrejas, meu irmão, está contaminado. Tem pessoas que não poupam,
não passa a mão, não economiza em termos de pensamento, de visão, de ouvir e de falar e de sentir. Por quê? Porque estas coisas o diabo adora. Diga, o diabo adora. O diabo adora crente assim. É como um chocolate para ele. Alguém gosta de chocolate aqui? É uma delícia, não é? Mas você sabia que o chocolate não faz bem para todo mundo, não é? Então o que acontece? É como um chocolate. Todo mundo gosta. Do velho ao novo gosta de chocolate. E assim é o diabo. O diabo adora crente trabalhoso, crente que não se decide, crente que não sabe o que quer, crente que um dia está numa luz, um dia está nas trevas, um dia fala bênção, um dia fala maldição, um dia vê Deus, um dia vê o diabo. O diabo gosta desse, sabe por quê? Porque ele está em cima do muro, ainda não decidiu o que é que quer para a sua própria vida, não sabe o que quer. Então é algo fácil para Satanás destruir a sua vida. Mas entenda, nós, como diz o apóstolo Paulo, templo e morada do Espírito Santo, filhos de Deus, aqueles escolhidos, chamados e carimbados, registrados pela sua própria glória, nós, diga, vamos, nós somos especiais. Eu não falo mal de ninguém. Diga, eu não falo mal de ninguém. Eu não vejo vida de ninguém. Eu não escuto fofoca de ninguém. Vamos, igreja, diga, eu não escuto. E nem muito menos pratico coisa errada. Eu sou santo. Não tem ninguém santo aí? Nós somos santos, a Bíblia diz isso. Santos à procura da perfeição, à procura de agradar o santo, o maior de todos, o Pai dos santos, o Pai de santo, maior. Nós não procuramos agradar a Ele. Amém? Você está sujeito ao erro, ao pecado, todo santo dia. Mas cabe a você se entregar a Ele ou não. Eu prefiro não. Eu prefiro dar a voadora nele e me reter e ficar em paz. Amém, igreja? Porque Deus, Ele não permite. Escute, diga comigo, Deus não permite que o diabo toque naqueles que são deles. Escute que eu vou te explicar melhor. Aquele que é de Deus, o diabo não toca. Como é esse tocar, pastor? Matar. Está compreendendo? Um desastre, uma bala perdida, uma queda, não sei, permitir uma coisa grave. Isso é o diabo tocar. Quando o diabo toca numa pessoa, ele mata, ele rouba e ele destrói. Amém? Essas três coisas que o diabo sabe fazer no mundo espiritual e no mundo material: matar, roubar e destruir. Se o diabo tocar na irmã aqui, está amarrado em nome de Jesus, vai fazer um estrago na vida dela, tá? Não é opressão, aquele mau pensamento, pastor, o diabo, não, o diabo, isso é influência satânica. Entenda isso. E tem a influência satânica e tem um tocar do diabo. Tocar do diabo que leva para o hospital morrendo com enfermidade muito grande. O tocar do diabo que mata a pessoa, leva ela para o lado de uma ponte, se jogar na frente de um carro. O tocar do diabo que destrói o casamento, o filho, o pai, a mãe. Isso é o tocar do diabo. As demais coisas, pesadelo, mau pensamento, tontura, isso é opressão. Isso não é nem manifestação ainda. Manifestação é quando se manifesta 100% e ele não está tocando em você. Ele só está se manifestando porque o poder de Deus está fazendo ele aparecer. Entenda isso. Nós somos de Deus e o diabo não toca em nós. Quer dizer, tocar não mata, não rouba, não destrói. Apesar que alguns se entregam aos ardis dele e sentem a influência, não é dele, mas matar. Olha o dedinho aqui, ó. A nossa vida é de Deus. Estamos aqui porque servimos a Deus. Estamos nessa noite porque somos filhos de Deus. Porque se não fosse filho de Deus, o diabo não permitia nem você chegar aqui hoje. O diabo tinha matado você no caminho. O diabo tinha colocado uma enfermidade muito grande. O diabo tem impedido de você chegar aqui hoje. Se você chegou, é porque Deus, Ele quer que você viesse. Amém, igreja?